Quando entrarem numa casa, falem primeiro: a paz de Deus esteja nesta casa. É o que estamos fazendo agora, entrando na sua casa, pedindo licença para entrar na sua casa de vida, sua casa física, sua família, seu carro, onde você estiver acompanhando essa reunião. Receba a declaração de Jesus de 10, Lucas 10:5: a paz de Deus esteja em sua casa. Convidando para o lançamento da pedra fundamental do novo templo da Igreja Batista Casa de Paz, centro do Rio de Janeiro, capital aqui, capital do estado do Rio de Janeiro, centro da cidade, pertinho aqui da Central do Brasil, pertinho da Praça da Cruz Vermelha, pertinho da subida de Santa Teresa. Nossa igreja está muito bem localizada, e é Rua do Senado, número 308, sábado, dia 1 de abril. Você é o nosso convidado especial, convidada especial de Jesus, da igreja, nosso, meu, da missionária Eneida. Nós contamos com a sua presença. Você que está viajando, que mora longe, dá para viajar para cá, dá para pegar o avião, o trem, dá para vir de metrô, é muito fácil. Desceu na Central do Brasil, dá para vir a pé, da Central até a Rua do Senado. Todo mundo informa, é muito fácil. É uma bênção saber que você está acompanhando a nossa reunião. Então inscreva-se, compartilhe o link, deixe aí seu joinha, seu like e clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. Cada interação sua com a gente é uma alegria muito grande. Cada feedback seu com a gente, com a igreja, conosco, é uma alegria saber que você está acompanhando e que você está orando por nós. Tudo que está acontecendo é realmente o mover de Deus no centro da cidade do Rio de Janeiro. Direto ao assunto, Lucas 10, capítulo 10, versículo 1. Abra a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e vamos ler nesse texto missionário, a propósito de missões mundiais. Estamos no mês de missões mundiais e estamos celebrando, junto com a Convenção Batista Brasileira, o mês de missões mundiais. Lucas 10, 1 diz assim a palavra do Senhor: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Senhor Deus, peço que aplique essa palavra em minha vida, em minha casa, e através da minha vida e da minha casa, da minha família, na vida e na casa dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus, amém e amém. Título que escolhemos para esse texto: os apóstolos de Jesus levaram a paz em todas as cidades no mundo do tempo deles. Eles cumpriram esse mandado de Jesus, essa ordem, esse ide de Jesus, eles cumpriram. Se você vir o mapa do tempo dos apóstolos e onde eles andaram pregando o evangelho, vocês vão perceber, eu percebo, que eles fecharam o mundo. Foram a todas as cidades, realmente como está escrito aqui. O Senhor Jesus disse: os designou, os enviou a todas as cidades e lugares. Isso aqui foi só o começo, esses 72. Depois, imagine só, quase 3.000 almas. Depois, quase 4.000, 5.000. Milhares de pessoas indo de casa em casa, de cidade em cidade. Foi realmente um movimento, um avivamento mundial. Por isso que o evangelho se propagou rapidamente no mundo do primeiro século e foi realmente uma bênção. Todos nós conhecemos a história ali do Novo Testamento, como o evangelho foi a todas as cidades, norte, sul, leste, oeste, Ásia, todas as regiões. Verdades desse texto para as nossas vidas em nossos dias. Primeira verdade: filhos de paz cumprem a ordem de Jesus Cristo e vão pregar o evangelho no mundo. Sim, simples assim. Nossa igreja, nós temos esse estudo em todas as reuniões. Nós treinamos cada pessoa que chega, cada membro que já é antigo, para ir onde você andar, onde um membro da igreja andar, ele anda com essa ideia na mente: pregar o evangelho no mundo onde ele está. E pedir, orando sempre, para que Deus nos dê estratégias. Porque na igreja primitiva era assim.
Nós encontramos, por exemplo, em Atos capítulo 8, um momento que veio perseguição na vida da igreja. Saulo ainda não era convertido, e diz aí Atos 8, 3 e 4. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E aí houve uma perseguição na vida da igreja. E aí o verso seguinte diz: e os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Isso são esses apóstolos, são os discípulos. Eles pregavam, alguns fugiam para a Judéia, mas fugiam pregando. Era proibido de pregar, era proibido pregar o evangelho, mas eles não ligavam para essa proibição. Outros iam para Samaria pregando, Antioquia pregando, Cesareia. Pedro foi a Cesareia, que já estava fora dos limites, lá numa casa de um certo centurião chamado Cornélio. Filipos, e Filipe, lembra da igreja dos Filipenses? A cidade de Filipos, Éfeso, a cidade de Éfeso. A região da Galácia era uma série de cidades, muitas cidades, chamada região dos Gálatas. Colossos, Tessalônica, eles fecharam o mapa mundi do primeiro século, indo em todas as cidades, cumprindo o que eles disseram aqui. E se eles fizeram, nós hoje, filhos de paz de hoje, também devemos cumprir o ide de Jesus. Segunda lição que trazemos para os nossos dias nesse texto: filhos de paz cumprem a ordem de Jesus Cristo e dos apóstolos, porque os apóstolos também deixaram essa ordem para os demais discípulos. Vão pelo mundo, fazendo o que agora em segundo lugar? Ensinando. Em primeiro lugar, pregando. Vão pelo mundo pregando o evangelho. Em segundo lugar, vão pelo mundo ensinando. E aí eu lembro de um diácono do tempo do primeiro século, um diácono chamado Filipe. Esse estava nas ruas trabalhando, andando, resolvendo assuntos da sua vida, da família, do seu pão de cada dia, para ganhar o pão de cada dia, quando ele recebeu uma iluminação do Espírito Santo. Olha, vai lá para aquela rua chamada direita, e vai lá, você vai encontrar, vai passar lá uma carruagem de um reino da Etiópia, pede carona. Filipe foi, sem saber o que ia acontecer. Daqui a pouco vem a carruagem, vem a carruagem lá, pediu carona. Quem estava viajando mandou parar a carruagem. Era uma carruagem de um reino, de uma rainha da Etiópia. Era coisa mesmo chique. E ele parou, ofereceu carona, deu carona para Filipe. Filipe entrou e percebeu que o viajante era o ministro da fazenda da Etiópia, querido irmão. Era alguém da área financeira. Ele veio para negociar entre os países e realmente eu estava voltando. E Filipe observou que ele estava lendo. Não era nenhum livro da área financeira, era a Bíblia. A Bíblia naquela época era em rolo. E ele percebeu que estava lendo o profeta Isaías. Tudo isso Filipe viu ali, entreolhando para o seu colega que tinha lhe dado a carona. E aí Filipe resolveu puxar a conversa. Com licença, o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Essa história está no livro de Atos, capítulo 8. No verso 30, Filipe faz essa pergunta. Correu para a carruagem, viu que o homem estava lendo, entrou, viu que estava lendo o profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Verso 35, ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Aí é que entra o ensinar. Os apóstolos andaram pelo mundo pregando em primeiro lugar, mas também ensinando, pessoa a pessoa. É o nosso projeto de Casa de Paz. Quando nós vamos numa casa e durante 40 minutos nós abrimos a Bíblia e ali aprendemos juntos e ensinamos àquela pessoa que nunca leu a Bíblia. Nós temos testemunhos de pessoas que nunca tinham aberto uma Bíblia antes. E hoje estão lendo a Bíblia, estão gostando. Jovens, adolescentes estão dizendo assim: eu estou gostando disso. É a palavra do Senhor. E aí, diz aqui, o viajante perguntou para Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E do verso 36 em diante, até o 38, tem aí a resposta do viajante, a resposta do cidadão, do ministro da área financeira lá da rainha de Candace. Ele disse: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Porque olhou pela janela da carruagem, viu um rio
e quis ser batizado, porque até isso Filipe explicou para ele, que Jesus foi batizado, João Batista batizava no Rio Jordão, Jesus foi batizado, ele disse, eu quero ser batizado também. Eu quero participar da ceia do Senhor. Tudo Filipe explicou. Alguém tem que ensinar. Terceira e última lição dessa reunião, filhos de paz, cumprem a ordem de Jesus Cristo e vão pelo mundo. Ordem dos apóstolos também, curando e minimizando os sofrimentos. Eu lembro de dois apóstolos, Pedro e João, chegando à porta do templo de Jerusalém. Era a entrada do templo, era muita gente, era um lugar onde tinha turistas, tinha pessoas ali religiosas, e ali estava também um aleijado pedindo esmolas. E o aleijado, estendeu a mão e pediu a Pedro e João, quando eles iam passando, uma esmola pelo amor de Deus. Pedro e João lembraram que não tinham nenhuma moeda. Eles não tinham nem um centavo. Eles eram pessoas com poucas condições financeiras, eles eram pescadores, você conhece a história, mas eles disseram assim, verso 6, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhes dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Segurando-o pela mão direita, o ajudou a levantar-se e imediatamente seus pés e os seus tornozelos ficaram firmes e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Não, não é louvor ao homem. Não foi o homem quem curou aquele aleijado. Foi Deus. Todo louvor, toda honra e toda a glória são dados ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, Filho amado do Deus vivo, ao Espírito Santo Consolador. E nós, hoje, nós somos os discípulos de hoje. Devemos também ir. Aqui no Rio de Janeiro nós estamos no centro da cidade. Eu convido cada membro da igreja, cada congregado em nossa igreja. Eu convido cada pessoa que está chegando para a nossa igreja para pregar o Evangelho, para ensinar aquilo que você já sabe, você pode ensinar, e para ser um instrumento de Deus, para minimizar os sofrimentos daqueles que estão ao seu redor. E você pode orar pelo sofrimento daqueles que estão perto de você. Você não pode resolver o problema no sentido social, mas você pode dizer, Senhor, eu quero pedir cura para esse doente. Eu quero pedir libertação para esse morador de rua, essa moradora de rua. Você pode orar, como Pedro e João disseram, declararam, para minimizar os sofrimentos. E ali houve milagres e você vai ver milagres também. Aqui em Santa Teresa, no bairro de Fátima, na central do Brasil, quanta gente precisando. E nós somos os responsáveis hoje, somos os emissários, os comissionados pelo Senhor para levar a mensagem do Evangelho, o ensinamento da palavra do Senhor e a oração de cura e milagre, e para minimizar o sofrimento daqueles que estão perto de nós. Nós podemos fazer alguma coisa, eu posso fazer, você pode fazer alguma coisa, porque o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Os apóstolos deram continuidade e ir até os confins da terra. Como é que nós podemos fazer isso? Através das nossas orações. Orar pelos missionários que estão no mundo. Eu não posso ir, mas eu posso orar pelos missionários que estão nos 5 continentes do mundo. Posso também mandar a minha oferta. Eu sempre digo para os membros da nossa igreja que cada oferta que entra em nossa igreja ajuda projetos sociais na África, na Ásia, na Europa, na América do Norte, América Central, América do Sul, Oceania. Em todos os continentes do mundo. São 6 continentes. Em todos os continentes nós apoiamos missionários, ajudamos, participamos de campanhas de recuperação de dependentes químicos, pessoas em situações de vulnerabilidade, orfanatos, crianças, áreas de guerra, campos de concentração. Tem missionários nossos, tem missionários dos batistas brasileiros no mundo todo. E nós ajudamos a sustentar e por isso estamos fazendo missões junto com eles. Como o Senhor Jesus ordenou, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinai, curai em todas as nações da terra. Então, aqui no Brasil, onde nós estamos, na nossa cidade do Rio de Janeiro, e até os confins da terra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, agradecemos a mensagem que o Senhor mandou para nós. Queremos dizer sim ao apelo dessa mensagem. Eis-me aqui, eis-nos aqui, eis aqui a Igreja Batista Casa de Paz. Cada membro, cada congregado
nas mãos do Senhor, pronto a ir. Eis-me aqui, dizemos como Isaías, para pregar o Evangelho, para ensinar e para ensinar tudo aquilo que o Senhor ordenou, e para ser instrumento para minimizar o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor, no nosso caminho. Nós não temos prata nem ouro, muitas vezes, para solucionar os problemas, mas nós temos o Senhor. E em nome do Senhor, podemos declarar cura, saúde para doentes, podemos declarar libertação para presidiários e pessoas presas a outras situações, e pedir salvação para os perdidos. Pedir também porta de emprego abertas para os desempregados, saúde para tantos doentes nos hospitais ou em casa. Pedir também solução para os problemas do nosso país, problemas da fome, problemas da segurança, Senhor, no mundo todo. Queremos pedir e orar que o Senhor dê sabedoria às autoridades, que o Senhor abençoe todas as autoridades responsáveis por essas áreas, que o Senhor também abençoe o lançamento da pedra fundamental do nosso templo, dia 1 de abril, 16 horas. Contamos com a sua direção nesse trabalho, é teu, é para ti. Pedir também um avivamento do Espírito Santo, para que esse templo seja cheio de pessoas convertidas, regeneradas, batizadas, e para louvar ao Senhor, até o encontro com Jesus Cristo, até o arrebatamento da igreja, que esse templo seja consagrado somente ao Senhor. Pedimos essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E todos digam amém e amém. Chegando ao final da nossa reunião, mas antes queremos dar aqui o nosso parabéns para a família do Rael. Quem é Rael? O mais novo membro da Igreja Batista Casa de Paz, é verdade. Ele acabou de nasceu esta semana. Rael é filho do Gustavo e da Karine, netos da irmã Socorro e do irmão Zé Maria, são membros da nossa igreja, e é uma alegria. Bem-vindo, Rael, bem-vindo ao povo de Deus, à família de Deus também. Você é bem-vindo à sua família de sangue, mas também bem-vindo à família de Deus. A Karine, ela nasceu, quando nasceu, foi apresentada em nossa congregação, no tempo do pastor José Alberto, e ela é membro fundadora da congregação antes de organizar a igreja. Casou com o Gustavo, agora nasceu o Rael, e nós já estamos recebendo também. Isso é a igreja, é a família de Deus. Parabéns para o irmão Zé, Maria, para a irmã Socorro, para o Gustavo e Karine, e bem-vindo ao Rael. Tem alguém que nasceu na sua família aí? Escreve aí no comentário o nome, aniversariante, pedido de oração. Estamos orando pelas famílias, todos os pedidos que aparecem aqui nas madrugadas e nas jornadas de oração e jejum. Pode ter certeza que estamos orando pelos seus motivos, pelos seus queridos, pelas suas necessidades, seus filhos, seus pais e todos os seus motivos. Pode ter certeza disso. Vamos a uma bênção de Deus para a nossa vida. Antes, não se esqueça, dia 1 de abril, sábado que vem, a festa, 16 horas, do lançamento da pedra fundamental do nosso templo. Fácil chegar, em frente à concessionária Mitsubishi, Rua do Senado, 308. Vamos participar com muita alegria. E daqui a 2 dias tem vídeo novo, live com a missionária Neida Pimentel Mendes. Não perca. Clique aí nas atualizações para você ser avisado. Deixe seu like agora. Clique aí no joinha. Isso, não esquece não. Amém. Obrigado. Vamos à bênção do Senhor. Disse Jesus: dou para você a minha paz. A minha paz dou para você. E todos digam amém e amém.